A recente mudança nas regras de foro no Brasil trouxe uma onda de discussões e implicações jurídicas, especialmente quando se trata de figuras proeminentes da política nacional, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nova regra do foro deixa no STF ações sobre Bolsonaro, defesa alegando competência da primeira instância. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão máximo do sistema judiciário brasileiro e, portanto, sua interpretação sobre as alterações no foro pode ter um impacto significativo nas investigações e ações judiciais envolvendo políticos de destaque. A defesa de Bolsonaro argue que, com as novas normas, as ações que anteriormente poderiam ser julgadas pelo STF agora devem ser tratadas na primeira instância, criando um novo cenário jurídico que pode alterar a dinâmica dos processos em curso. O foro privilegiado é um tema que gera intensos debates no país. Tradicionalmente, esse instituto garantia que certas autoridades, como presidentes e ministros, fossem julgados por tribunais superiores, como o STF, em casos de infrações cometidas durante o exercício de suas funções. Contudo, a nova regra estabelece que apenas crimes cometidos no exercício do cargo e diretamente relacionados a ele podem ser julgados pelo STF. Essa mudança visa reduzir a impunidade e aumentar a transparência nos processos judiciais, mas também levanta questões sobre a adequação e a eficácia das novas diretrizes. As alegações da defesa de Bolsonaro giram em torno da interpretação de que as ações contra ele não se relacionam diretamente ao exercício de sua função como presidente, mas sim a questões que emergiram após o término de seu mandato. Isso significa que, segundo a nova regra, esses casos deveriam ser tratados em tribunais de primeira instância, onde a dinâmica processual e os recursos disponíveis diferem significativamente dos utilizados no STF. Essa argumentação não é apenas técnica, mas também estratégica, pois mudar o foro pode influenciar o tipo de julgamento e as evidências que podem ser apresentadas. O impacto dessa mudança é multifacetado. Em primeiro lugar, o deslocamento dos casos para a primeira instância pode resultar em um processo mais célere, mas também pode levar a um aumento da litigiosidade e a uma possível sobrecarga nos tribunais inferiores. A primeira instância, por natureza, possui uma estrutura e um número de juízes que podem não ser suficientes para lidar com a complexidade e a atenção que os casos envolvendo figuras políticas de alta relevância exigem. Isso pode criar um efeito de estrangulamento no sistema judiciário, onde casos importantes podem acabar se arrastando por longos períodos, deixando a sociedade sem respostas claras e rápidas. Além disso, a nova regra do foro pode resultar em uma fragmentação das ações judiciais. Com diferentes instâncias decidindo sobre questões semelhantes, o risco de decisões contraditórias aumenta. Nesse cenário, a uniformidade da jurisprudência se torna um desafio, e a confiança da população no sistema judiciário pode ser afetada. O STF, que sempre foi visto como um guardião da Constituição, pode se ver em uma posição onde sua autoridade é desafiada, não apenas pelas questões processuais, mas também pela forma como a opinião pública reage a essas mudanças. A defesa de Bolsonaro, ao alegar a competência da primeira instância, não está apenas buscando uma vantagem processual, mas também, de certa forma, se posicionando dentro de um discurso mais amplo sobre a transparência e a responsabilidade no cenário político brasileiro. A argumentação de que as ações não devem ser julgadas pelo STF se alinha a um sentimento popular que defende a ideia de que todos devem ser tratados igualmente perante a lei, independentemente de sua posição política ou social. Essa luta por equidade é um dos pilares que fundamentam a democracia, e a forma como a justiça é aplicada pode influenciar diretamente a percepção que o povo tem de seus governantes. É importante ressaltar que essa mudança no foro não é um fator isolado. Ela está inserida em um contexto mais amplo de reformas e discussões sobre a corrupção e a moralidade na política. A sociedade brasileira está cada vez mais atenta às ações de seus representantes e à forma como as instituições lidam com questões de impunidade e corrupção. Nesse sentido, a resposta das instâncias judiciais às novas regras de foro pode ser vista como um reflexo do compromisso do sistema com a justiça e a responsabilização dos poderosos. A nova regra do foro que afeta as ações contra Jair Bolsonaro está longe de ser apenas uma questão técnica.
Ela representa um novo capítulo na história do judiciário brasileiro, que busca adaptar-se às demandas de uma sociedade que clama por justiça e responsabilidade. Enquanto a defesa de Bolsonaro tenta navegar por esse novo cenário, os desdobramentos dessas ações serão observados de perto, tanto pelo público quanto pelos especialistas do direito. O impacto dessas decisões transcende o campo jurídico e adentra o terreno da política e da sociedade, moldando, assim, o futuro do sistema judiciário no Brasil. Com isso, a discussão sobre o foro privilegiado e suas implicações continua a ser um tema quente e relevante, que exige não apenas atenção, mas também um empenho coletivo pela construção de um sistema judicial mais justo e equitativo. A luta por uma justiça que funcione para todos, e não apenas para alguns, é um desafio que persiste e que precisa ser enfrentado com coragem e determinação. A continuação do debate sobre o foro privilegiado e as implicações para a democracia brasileira, à medida que o debate sobre a nova regra do foro avança, é imperativo explorar as implicações mais profundas que essa mudança pode acarretar para a democracia brasileira e o funcionamento das instituições. A questão do foro privilegiado não é apenas uma questão técnica de jurisdição, ela toca no cerne da relação entre o poder político e o sistema judiciário, revelando as tensões e as expectativas que permeiam essa interação. Um dos efeitos mais significativos da discussão sobre o foro privilegiado é a forma como ela molda a percepção pública sobre a justiça e a política. A ideia de que certos indivíduos, especialmente aqueles em posições de poder, têm acesso a um tratamento judicial diferenciado gera ressentimento entre a população. Essa visão é alimentada por uma série de escândalos de corrupção que marcaram a história recente do Brasil, onde muitos agentes públicos escaparam das consequências de suas ações por meio do foro privilegiado. A nova regra pode ser vista como uma tentativa de restaurar a confiança do público no sistema judiciário. A expectativa é que, ao transferir casos para a primeira instância, o processo judicial se torne mais transparente e acessível, permitindo que a sociedade acompanhe mais de perto os desdobramentos das ações contra figuras públicas. Essa maior visibilidade pode, potencialmente, levar a uma maior responsabilização, onde os políticos se sentem mais pressionados a agir de acordo com as expectativas da sociedade, sabendo que suas ações estão sob escrutínio. Além disso, a mudança no foro pode incentivar uma cultura de maior responsabilidade entre os políticos. Com a perspectiva de serem julgados na primeira instância, onde a dinâmica é diferente e muitas vezes mais rigorosa, os governantes e legisladores podem se sentir motivados a agir de forma mais ética e transparente. O medo das consequências legais reais pode levar a um ambiente político onde a corrupção e o abuso de poder são menos tolerados, contribuindo para a construção de uma democracia mais robusta. Apesar das possíveis vantagens, a implementação da nova regra não ocorre sem desafios. O sistema judiciário brasileiro enfrenta uma série de dificuldades estruturais, incluindo uma sobrecarga de processos e uma escassez de recursos. A transferência de casos de figuras proeminentes para a primeira instância pode resultar em um aumento significativo da carga de trabalho dos juízes, que já lidam com um volume imenso de processos. Isso levanta questões sobre a capacidade do sistema de justiça em lidar com essa demanda adicional sem comprometer a qualidade e a celeridade dos julgamentos. Além disso, a complexidade dos casos envolvendo políticos de alto escalão pode exigir um nível de especialização que nem sempre está disponível nas varas de primeira instância. A falta de experiência e de recursos adequados pode levar a decisões que não refletem a gravidade das situações enfrentadas, o que, por sua vez, pode alimentar ainda mais a desconfiança pública. Para mitigar esses riscos, é essencial que o sistema judiciário receba o suporte necessário para capacitar juízes e servidores, de modo a garantir que os casos sejam tratados com a seriedade que merecem. A sociedade civil desempenha um papel crucial nesta nova configuração. Organizações não governamentais, movimentos sociais e a mídia têm a responsabilidade de monitorar e discutir os processos judiciais que envolvem figuras políticas. Essa vigilância é fundamental para garantir que a justiça seja feita e que as vozes da população sejam ouvidas. A pressão social pode ser um poderoso motivador para que o sistema judiciário atue de maneira ética e justa.
Além disso, a educação cívica e a promoção de um debate público informado são essenciais para que a população compreenda as implicações das mudanças nas regras de foro. O engajamento cívico pode contribuir para uma maior demanda por transparência e responsabilização, promovendo um ambiente onde a corrupção é menos tolerada e a ética na política é priorizada. O debate em torno da nova regra do foro e sua aplicação nas ações contra Jair Bolsonaro é apenas um reflexo de um fenômeno mais amplo que permeia a política e o judiciário brasileiros. A luta pela justiça, pela transparência e pela responsabilidade não é apenas uma questão de jurisdição, mas sim uma batalha contínua pela construção de uma democracia mais sólida. À medida que o Brasil avança neste novo capítulo, a sociedade, o judiciário e os agentes políticos devem trabalhar juntos para garantir que as instituições sejam fortalecidas e que a justiça prevaleça. O futuro do foro privilegiado e do sistema de justiça no Brasil depende não apenas das decisões tomadas nas cortes, mas também da disposição da sociedade em lutar por um sistema mais justo, onde todos são responsabilizados por suas ações, independentemente de seu status. Essa é uma jornada desafiadora, mas necessária, que pode levar a uma transformação significativa na forma como a justiça é percebida e praticada no Brasil. O compromisso com a integridade e a responsabilidade deve ser um esforço coletivo, onde cada um desempenha seu papel na promoção de uma sociedade mais justa e equitativa. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A evolução do debate sobre o foro privilegiado e suas implicações futuras, à medida que o Brasil navega pelas complexidades da nova regra do foro, é essencial refletir sobre como essa mudança pode moldar o futuro da política e do sistema judiciário no país. O foro privilegiado, longe de ser uma questão meramente técnica, revela-se como um campo de batalha ideológico e moral, onde a luta pela justiça se entrelaça com as dinâmicas de poder e a busca por uma democracia mais robusta. Um dos papéis mais cruciais no processo de mudança das regras de foro recai sobre os legisladores. A Câmara dos Deputados e o Senado têm a responsabilidade de criar um arcabouço legal que não apenas reforce a responsabilidade dos políticos, mas também assegure que as leis sejam aplicadas de forma justa e equitativa. Há uma necessidade urgente de discutir e, se necessário, revisar as legislações que cercam o foro privilegiado para garantir que sejam adequadas às demandas da sociedade contemporânea. Além disso, os legisladores devem estar atentos às vozes da população. A pressão popular pode ser um catalisador poderoso para reformas significativas. O engajamento cívico, manifestado por meio de protestos, petições e campanhas de conscientização, pode influenciar diretamente as decisões legislativas. Assim, a interação entre a sociedade civil e os representantes eleitos é vital para o fortalecimento das instituições democráticas. A educação cívica desempenha um papel fundamental nesse contexto. Para que a população compreenda as nuances do sistema judiciário e as implicações das mudanças nas regras de foro, é necessário promover um entendimento mais profundo sobre as instituições democráticas. Iniciativas que visem informar os cidadãos sobre seus direitos, deveres e o funcionamento do sistema judiciário são essenciais para fomentar uma sociedade mais engajada e crítica. Programas educacionais nas escolas, campanhas de conscientização e debates públicos podem ajudar a desmistificar o processo judicial e a importância da responsabilidade política. Ao empoderar os cidadãos com conhecimento, podemos, como sociedade, exigir maior transparência e ética dos nossos representantes. A mídia, tradicional e digital, também desempenha um papel crucial na formação da opinião pública sobre o foro privilegiado e as ações judiciais que envolvem figuras políticas. A cobertura jornalística cuidadosa e investigativa pode iluminar questões que de outra forma poderiam passar despercebidas. As redes sociais, por sua vez, oferecem uma plataforma para discutir e debater essas questões de forma dinâmica e acessível. Entretanto, é necessário ter cautela. A disseminação de informações erradas ou tendenciosas pode alimentar desinformação e polarização.
Portanto, é essencial que os veículos de comunicação e os influenciadores digitais atuem com responsabilidade, buscando sempre a verdade e promovendo um debate saudável. A mídia deve ser uma aliada na luta pela justiça, não apenas um veículo de sensacionalismo. O futuro do foro privilegiado e do sistema de justiça no Brasil está em constante evolução. À medida que a sociedade se torna mais consciente e engajada, a pressão por mudanças e melhorias nas instituições aumenta. A nova regra do foro representa uma oportunidade para repensar e reestruturar a forma como a justiça é administrada, mas também exige um compromisso coletivo de todos os setores da sociedade. A luta pela transparência, responsabilidade e justiça não é uma batalha fácil, mas é uma jornada necessária para consolidar a democracia e fortalecer as instituições. A evolução do debate sobre o foro privilegiado deve ser acompanhada de perto, com um olhar crítico e proativo, sempre buscando garantir que todos, independentemente de sua posição, sejam tratados igualmente perante a lei. Como cidadãos, é nosso dever permanecer atentos e engajados. Devemos exigir que nossos representantes sejam responsáveis e que o sistema judiciário funcione de maneira justa e eficaz. A nova regra do foro pode ser um ponto de partida para uma transformação significativa no Brasil, mas essa mudança depende da nossa disposição de lutar por ela. O futuro da justiça e da democracia em nosso país está em nossas mãos, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa história. Em última análise, a jornada pela justiça é um esforço coletivo que requer vigilância, participação e um compromisso inabalável com a verdade e a equidade. À medida que continuamos a discutir e debater o foro privilegiado e suas implicações, que possamos nos manter firmes em nossa busca por um Brasil mais justo e democrático, onde a justiça não seja um privilégio, mas um direito de todos. A perspectiva do futuro. O foro privilegiado e a transformação do Brasil. À medida que a discussão sobre o foro privilegiado avança, é fundamental considerar as direções que esse debate pode tomar e as possíveis transformações que isso pode trazer para a política e a sociedade brasileira. O foro privilegiado, muitas vezes visto como um símbolo de impunidade, agora enfrenta um escrutínio renovado à medida que a população exige uma maior responsabilidade de seus líderes. Este contexto cria um terreno fértil para reflexão e ação. As instituições brasileiras, incluindo o judiciário, o legislativo e o executivo, têm um papel fundamental a desempenhar na promoção de um sistema de justiça que funcione para todos. A mudança nas regras de foro é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que envolve a reforma do sistema judiciário como um todo. Para que essa mudança tenha efeito, é necessário que haja um comprometimento genuíno de todos os setores em fortalecer as instituições e garantir que operem de maneira justa e transparente. Os tribunais, por exemplo, devem se esforçar para oferecer uma justiça que não apenas seja rápida, mas que também seja equitativa. Isso envolve a capacitação de juízes e servidores, o investimento em tecnologia para facilitar o acesso à informação e a criação de mecanismos que garantam a participação da sociedade no processo judicial. Quando as instituições operam de maneira eficaz, a confiança pública no sistema é restaurada, e o ciclo de responsabilização se fortalece. Além das instituições, a sociedade civil desempenha um papel vital na vigilância e na promoção da justiça. Organizações não governamentais, movimentos sociais e cidadãos comuns têm a responsabilidade de acompanhar e questionar as ações de seus representantes. A pressão social pode ser um fator determinante para a implementação de mudanças significativas. A participação ativa da população nas decisões políticas, por meio de consultas públicas, audiências e manifestações, é essencial para garantir que as vozes da sociedade sejam ouvidas. Com a crescente mobilização social, é possível transformar a indignação em ação, exigindo um compromisso real com a ética e a responsabilidade. Essa cidadania ativa não apenas fortalece a democracia, mas também assegura que os líderes políticos sejam responsabilizados por suas ações. O advento das novas tecnologias e das redes sociais também tem um papel transformador na maneira como a sociedade se engaja com o debate sobre o foro privilegiado. As plataformas digitais oferecem um espaço para que os cidadãos se informem, discutam e mobilizem em torno de questões relevantes. No entanto, essa nova dinâmica também traz desafios, como a disseminação de desinformação e a polarização das opiniões.
Para que as redes sociais cumpram seu papel positivo, é fundamental que haja uma educação digital que capacite os cidadãos a discernir informações precisas de narrativas enganosas. A promoção de um debate saudável e fundamentado, onde o respeito à diversidade de opiniões é valorizado, pode levar a um entendimento mais profundo das questões que cercam o foro privilegiado e suas implicações. Por fim, para que a discussão sobre o foro privilegiado resulte em mudanças efetivas, é imprescindível que haja um compromisso com reformas estruturais que abordem as raízes da corrupção e da impunidade no Brasil. Isso pode incluir a revisão das leis que cercam a corrupção, o fortalecimento da fiscalização e o aprimoramento dos mecanismos de responsabilização. As reformas não devem se limitar apenas ao âmbito do judiciário, mas devem se estender a todas as esferas do governo, promovendo uma cultura de integridade e ética. A criação de órgãos independentes que possam investigar e processar casos de corrupção sem interferências políticas é uma das medidas que podem contribuir para a transformação do cenário atual. O debate sobre o foro privilegiado é um reflexo das tensões e das expectativas que permeiam a política brasileira. À medida que avançamos, é essencial que tanto as instituições quanto a sociedade civil se unam em um esforço coletivo para promover a justiça e a responsabilidade. A luta pela transparência e pela responsabilização é uma jornada contínua que requer vigilância e participação ativa de todos os cidadãos. O futuro da justiça no Brasil depende do nosso compromisso conjunto em garantir que a impunidade não tenha lugar em nossa democracia. Ao trabalharmos juntos, podemos construir um Brasil onde a justiça seja verdadeiramente para todos, e onde as instituições sejam respeitadas e valorizadas. Nesse sentido, a discussão sobre o foro privilegiado não é apenas uma questão de jurisdição, mas uma oportunidade de redefinir as bases da nossa democracia. É um chamado à ação para que todos nós, como cidadãos, nos envolvamos ativamente na construção de um futuro mais justo e ético para o nosso país. Encerramento do debate sobre o foro privilegiado, rumos para um Brasil mais justo. Ao encerrarmos esta discussão sobre o foro privilegiado e suas implicações para o Brasil, é importante refletir sobre as lições que emergem desse debate e as ações necessárias para garantir que a justiça prevaleça. O foro privilegiado, como um tema central na luta contra a impunidade, não pode ser avaliado isoladamente, ele está intrinsecamente ligado a questões mais amplas de ética política, responsabilidade pública e a integridade do sistema judiciário. O caminho para um sistema de justiça mais eficaz e equitativo requer um compromisso coletivo. As instituições precisam operar de maneira transparente e responsável, enquanto a sociedade civil deve se manter vigilante e engajada. Cada cidadão tem um papel a desempenhar, seja por meio da participação em manifestações, do envolvimento em discussões comunitárias ou do exercício do voto consciente. É essencial que os cidadãos se tornem defensores ativos de uma democracia mais saudável, questionando e responsabilizando seus representantes. O fortalecimento da sociedade civil é fundamental para a criação de um ambiente onde a corrupção e a impunidade não sejam toleradas. A conscientização e a educação sobre os direitos e deveres civis são passos cruciais para capacitar a população a exigir mudanças significativas. A luta contra a corrupção e a impunidade é um processo contínuo. Não podemos permitir que as reformas e as mudanças nas regras do foro sejam vistas como soluções definitivas. A vigilância constante é necessária para garantir que as instituições cumpram suas promessas e que a justiça seja realmente acessível a todos. Além disso, a sociedade deve estar atenta às possíveis tentativas de retrocesso nas conquistas já alcançadas. A história nos ensina que os avanços em direção à justiça podem ser frágeis e requerem um acompanhamento ativo. Portanto, é vital que continuemos a dialogar, a educar e a mobilizar em torno desses temas. O futuro do Brasil em relação ao foro privilegiado e à justiça é moldado pelas ações que tomamos hoje. Existe uma oportunidade única de transformar o sistema político e judiciário em um ambiente onde todos são tratados com equidade. A construção de um Brasil mais justo não é uma tarefa fácil, mas é uma meta que vale a pena perseguir. Precisamos cultivar uma cultura de responsabilidade e transparência, onde a ética seja a norma e não a exceção. À medida que avançamos,
É essencial que todos os brasileiros se unam nessa jornada, reivindicando um sistema que não apenas represente seus interesses, mas que também reflita os princípios de justiça e igualdade. Em conclusão, o debate sobre o foro privilegiado é um microcosmo das lutas mais amplas que permeiam a sociedade brasileira. É um convite à reflexão e à ação, um chamado para que todos nós nos tornemos agentes de mudança. Como cidadãos, devemos nos comprometer com a construção de um futuro onde a justiça não seja um privilégio, mas um direito garantido a todos. O nosso papel é fundamental, e juntos podemos moldar um Brasil mais ético, transparente e justo. A luta pela justiça é uma responsabilidade compartilhada e, ao abraçá-la, podemos criar um legado que inspire as futuras gerações a continuarem essa busca incessante por um país melhor. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!